Fala fiel, estamos de volta com mais um vídeo repleto de notícias fresquinhas sobre o todo-poderoso Corinthians. Se ainda não se inscreveu, já aproveita para se inscrever e deixar o seu like para não perder nenhuma atualização sobre o Timão. E agora vamos para as últimas novidades. Corinthians pode perder Rodrigo Garro para o Flamengo. O Corinthians pode enfrentar uma grande perda no seu elenco, com o Flamengo surgindo como uma ameaça real para tirar Rodrigo Garro do clube. O meia argentino de 27 anos, que chegou ao Timão no começo de 2024, teve sua situação no clube colocada em xeque devido à instabilidade política que afeta o clube paulista. Garro, que foi contratado com a aquisição de 80% dos seus direitos federativos junto ao Talleres da Argentina por cerca de 6 milhões de dólares, aproximadamente 30 milhões de reais, já teria dado sinal verde para seus representantes iniciarem negociações com outros clubes. O Flamengo, que já demonstrou interesse no jogador, aparece como uma possibilidade concreta para o futuro de Garro. Apesar de o Corinthians fazer de tudo para manter o atleta no elenco, a instabilidade financeira do clube pode fazer com que uma proposta vantajosa se torne irresistível. Isso é especialmente relevante já que o Corinthians está buscando melhorar seu caixa para as competições de 2025. Por outro lado, o Flamengo, que já demonstrou um certo apreço pelo futebol de Garro, tem que lidar com um fator importante antes de avançar nas negociações: um problema de saúde que o meia carrega. Garro sofre de uma tendinopatia patelar no joelho direito, uma condição crônica que pode ser um obstáculo a longo prazo para qualquer equipe que tenha interesse no jogador. A tendinopatia patelar, como explicou Ana Paula Simões, ex-médica da seleção feminina de futebol, é uma lesão degenerativa progressiva do tendão que pode causar recorrências. Mesmo que o atleta consiga uma recuperação, o problema pode voltar, já que a lesão deixa cicatrizes no tendão e altera sua estrutura. Ainda assim, o Flamengo, mesmo ciente dessa condição, deve seguir em frente e reunir os empresários de Garro para discutir a proposta após contatos com José Botto, que ficou responsável por entender as condições financeiras e o desejo do argentino de vestir a camisa rubro-negra. Até o momento de sua última partida em 2025, Garro disputou 6 jogos pelo Campeonato Paulista, 2 pelo Campeonato Brasileiro, 4 pela Libertadores e 1 na Copa Sul-Americana, marcando um gol e dando 2 assistências. Agora o futuro do jogador parece incerto, e com a janela de transferências abrindo no dia 10 de julho e se estendendo até 2 de setembro, o Corinthians terá que agir rápido para evitar uma perda significativa. O Corinthians, após a chegada de Rodrigo Garro, viveu uma fase de expectativas e otimismo. O jogador, vindo do Talleres, rapidamente se encaixou no time e mostrou seu potencial, principalmente com sua visão de jogo, capacidade de distribuição de bola e habilidades em campo. Para o clube paulista, a aquisição do jogador representou uma aposta em um talento de nível internacional, com a esperança de que Garro pudesse se consolidar como peça-chave na criação de jogadas. A forma como o meia argentino iniciou sua trajetória no Brasil deu a entender que o Corinthians tinha feito um bom negócio com um investimento que, embora considerável, parecia promissor para o futuro da equipe. Entretanto, como é comum no futebol, as situações podem mudar rapidamente e a instabilidade política e financeira do clube começou a impactar diretamente em seu planejamento. O Corinthians, que já vinha lidando com dificuldades estruturais e administrativas nos bastidores, viu a situação se agravar com a saída de diretores e a troca de algumas peças no comando do clube. Com isso, o clima de incerteza aumentou, e um dos reflexos diretos disso foi a vulnerabilidade no mercado de transferências, especialmente quando jogadores como Rodrigo Garro começaram a ser visados por outras equipes. O Flamengo, tradicionalmente um clube com poder financeiro para atrair grandes jogadores, já demonstrava interesse em Garro, mas foi a instabilidade do Corinthians que fez com que o nome do argentino se tornasse ainda mais atrativo. No entanto, o Flamengo não está isento de desafios nesse processo. A negociação esbarra no fator físico do jogador, que possui uma lesão crônica no joelho direito. A tendinopatia patelar é uma condição que pode se agravar com o tempo, e isso coloca um ponto de interrogação sobre o futuro de Garro em termos de longevidade no esporte. Embora o jogador tenha mostrado bastante potencial até o momento, a preocupação sobre o seu estado físico é algo que não pode ser ignorado por nenhuma equipe que tenha interesse em contratá-lo. A questão financeira também é um ponto que pode definir a situação. Embora o Flamengo tenha demonstrado interesse, o clube carioca, que também vive seu momento de contenção de despesas e avaliação do elenco, precisa considerar se vale a pena investir em um jogador que pode não ter a mesma regularidade devido à sua condição física.
Além disso, a quantidade de recursos financeiros que precisariam ser alocados para garantir sua contratação, considerando o custo dos direitos econômicos e o salário do jogador, também é uma equação que precisa ser analisada com cuidado. O mercado de transferências, embora muito atrativo, é um campo de riscos e o Flamengo não pode se dar ao luxo de fazer investimentos que não tragam o retorno esperado. O Corinthians, por outro lado, tem uma posição complicada. A pressão para vender jogadores e equilibrar suas finanças é crescente. A perda de Garro, portanto, poderia ser uma solução para o clube, que já tem outros desafios a enfrentar no planejamento de sua temporada de 2025. A saída de um atleta como o argentino, embora uma perda técnica considerável, poderia representar um alívio financeiro para o clube, especialmente se o valor de sua venda ajudar a cobrir outras despesas. Mas ao mesmo tempo o Corinthians se vê em uma posição delicada, pois perde um jogador que foi uma aposta para ser um dos grandes nomes da equipe no futuro próximo. A negociação então passa a ser uma faca de dois gumes: por um lado, a necessidade de vender para garantir a saúde financeira do clube, por outro, a perda de um talento jovem que poderia ser um diferencial. Dentro desse contexto, o jogador tem uma postura que também gera um certo grau de complexidade para o Corinthians. Ao autorizar seus representantes a buscarem outros clubes, Garro demonstra que está disposto a explorar novas oportunidades, mas ao mesmo tempo ele sabe da importância de sua recuperação e da sua condição física no mercado. Esse fator pode ser uma faca de dois gumes para ele também. Enquanto a busca por uma transferência pode ser uma chance de crescer em um novo cenário, as dificuldades físicas podem limitar suas opções e diminuir o número de clubes dispostos a investir nele. O Flamengo, portanto, precisa pesar todos esses elementos, avaliando se o talento de Garro, em conjunto com o risco de sua condição física, justifica a aposta no jogador. Além disso, o interesse do Flamengo não é uma surpresa, dado o histórico do clube carioca em buscar jogadores com perfil internacional e que possam agregar valor técnico ao elenco. O time de Jorge Sampaoli, que tem mostrado um estilo de jogo muito dinâmico e agressivo, poderia se beneficiar de um meia como Garro, que tem habilidade para se conectar entre o meio-campo e o ataque. O argentino, com seu bom passe e visão, poderia ser uma peça fundamental nesse sistema, ajudando a acelerar o jogo do Flamengo e, quem sabe, contribuindo com mais assistências e até gols. Porém, a avaliação médica e a condição física de Garro precisam ser analisadas com cuidado, visto que a lesão no joelho não é algo simples e pode prejudicar a continuidade de sua carreira, principalmente em um clube que exige uma alta intensidade de jogo como o Flamengo. Os próximos dias serão cruciais para definir o futuro de Rodrigo Garro. O Corinthians, por sua vez, já tem que lidar com a perspectiva de perder um dos seus melhores jogadores, o que só aumenta a pressão sobre a diretoria para garantir que a transação seja feita da maneira mais vantajosa possível. A janela de transferências, que se abrirá em julho, pode ser o momento-chave para a definição dessa situação. O clube paulista precisa considerar se deve se desfazer do jogador agora ou arriscar mantê-lo em seu elenco, sabendo que, caso a lesão de Garro se agrave, a venda do jogador no futuro poderia ser ainda mais difícil. Por outro lado, o Flamengo também precisa agir rápido, já que outras equipes poderiam entrar na disputa e o tempo é um fator decisivo. Em termos de desempenho, Garro tem sido uma peça importante no meio-campo do Corinthians e seus números de 2025 até o momento refletem isso. Em competições como o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e a Copa Sul-Americana, ele já demonstrou sua qualidade mesmo com uma curta passagem até aqui. São 6 jogos no Paulista, 2 no Brasileiro, 4 na Libertadores e 1 na Copa Sul-Americana, com 1 gol e 2 assistências. Esses números podem não ser os mais expressivos, mas mostram um jogador que está se adaptando ao futebol brasileiro e que possui potencial para crescer ainda mais. Para o Corinthians, perder Garro agora poderia significar abrir mão de um ativo de grande valor, o que complica ainda mais a situação financeira do clube. Porém, a realidade é que a negociação é inevitável. O mercado de transferências exige que o Corinthians tome decisões difíceis e a venda de Garro pode ser uma delas. A instabilidade política e financeira pode forçar o clube a abrir mão de algumas peças-chave para garantir um futuro mais estável. E para Garro, as opções se abrem à medida que a janela de transferências se aproxima. A decisão será crucial tanto para o jogador quanto para o clube, e todos os envolvidos terão que tomar decisões ponderadas, levando em consideração o impacto financeiro, físico e técnico dessa possível transação. E para o Flamengo será uma oportunidade de adicionar mais um jogador de qualidade ao seu elenco caso a transação se concretize, e um risco considerável levando em conta os desafios médicos que Garro ainda enfrenta.
Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um burburinho vem tomando conta dos bastidores do futebol brasileiro, mais especificamente, do Parque São Jorge. A Nike estaria prestes a retomar sua parceria histórica com o Corinthians, em um movimento que promete balançar o mercado esportivo nacional. A multinacional americana teria superado a proposta da Adidas e colocado sobre a mesa uma oferta bombástica de nada menos que 1,2 bilhão de reais, valor que, se confirmado, transformaria o acordo no maior contrato da história do futebol brasileiro entre um clube e uma fornecedora de material esportivo. O Corinthians, atualmente patrocinado pela Adidas, estaria reavaliando sua posição no mercado em busca de um novo fôlego financeiro. E é aí que entra a Nike, que vestiu o clube por quase 2 décadas, entre 2003 e 2022, período marcado por títulos importantes, como Libertadores e Mundial. Fontes ligadas ao clube indicam que as conversas estariam em estágio avançado e que o montante oferecido pela empresa norte-americana supera com folga os valores praticados atualmente no Brasil, inclusive os pagos a clubes como Flamengo e Palmeiras. A possível reaproximação entre Corinthians e Nike agitou as redes sociais, dividindo a torcida entre o saudosismo da Era Dourada com a marca do sósia e a desconfiança sobre os reais termos desse contrato bilionário. Internamente, o clube mantém silêncio, mas há indícios de que o presidente Augusto Melo vê com bons olhos o retorno da Nike, enxergando não só a cifra impressionante, mas também um resgate de identidade visual que marcou época. Ainda não há confirmação oficial, e tampouco foram divulgados detalhes sobre a duração do contrato ou eventuais cláusulas de performance. No entanto, fontes de mercado sugerem que o acordo poderia ultrapassar 10 anos, com investimentos em categorias de base, estrutura e marketing global, ampliando a exposição do Corinthians internacionalmente, algo que a atual gestão tem como prioridade. Enquanto isso, a Adidas, que apostou no Corinthians em 2023, parece não ter conseguido igualar a proposta agressiva da concorrente, o que pode selar uma mudança drástica no cenário de fornecimento esportivo no país. Se o rumor se confirmar, será um verdadeiro golaço de placa da Nike e um novo capítulo na história da Fiel. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, Fiel.